Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu espero que essa semana tenha sido uma semana na presença de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez as orações dos irmãos e das irmãs. Muito obrigado mesmo. A Luciana teve alta ontem, sexta-feira. Estou gravando o vídeo hoje que é sábado, vocês estão vendo aí domingo. Graças a Deus, depois de 12 dias de internação, recebeu alta. Louvamos a Deus pelo cuidado dele, pelas orações da igreja. Muito bom ver a igreja mobilizada em oração, não só por ser a Luciana, mas que essa dinâmica de mobilização, de oração, seja uma constante no nosso meio, em nome de Jesus. Eu queria orar antes de qualquer coisa, para que possamos passar para o nosso estudo bíblico de hoje, tá bem? Feche seus olhos aí, se você puder, eu posso, estou aqui tranquilo na igreja, e vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque temos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Que nesse tempo agora possamos aprender mais do Senhor, aprender mais com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que possamos crescer como servos e servas do Senhor. Fala ao nosso coração, trabalha na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, hoje nós estudaremos, ainda seguindo aquele estudo panorâmico da Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em 2 Coríntios, né? A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos, não no último domingo, porque teve o culto de Páscoa da Igreja Nacional, mas no domingo anterior nós estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Agora a gente vai para a segunda, tá bem? Bom, algumas informações que são muito relevantes, muito importantes. Paulo escreveu, na verdade, pelo menos umas 4 cartas aos Coríntios, né? Nós temos registradas 2, a primeira e a segunda carta, mas na verdade ele escreveu pelo menos 4, que nós temos registros que apontam para isso. Então vamos lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao verso 13, a gente vai ter Paulo falando de uma carta escrita antes dele escrever essa de 1 Coríntios. Tá? Então lá em 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, Paulo vai falar de uma carta escrita antes da primeira carta aos Coríntios. E se a gente for em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3 e capítulo 7, verso 8, 2 Coríntios 3, 3 e 2 Coríntios 7, 8, a gente vê Paulo falando de uma outra carta que havia causado muita tristeza aos coríntios, né? Depois dessa carta dura que causou tristeza aos coríntios, a relação entre Paulo e os cristãos de Corinto ficou muito tensa. Alguns membros mais exaltados, que toda a igreja tem membros mais exaltados, né, irmãos? Então, alguns membros mais exaltados diziam, inclusive, que Paulo nem era apóstolo de verdade. Não era um apóstolo verdadeiro, ele estava entre os falsos mestres, e por isso ele não tinha autoridade para tratar dos problemas da igreja de Corinto. E aí a reação de Paulo, que a gente encontra lá nos capítulos 10 a 13, se a gente for lá nos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, a gente vai ver a reação de Paulo, que é de defender a sua autoridade como verdadeiro apóstolo de Cristo, tá? Desculpem, Paulo não usava essa autoridade para ficar castigando os irmãos e as irmãs da igreja de Corinto. Não era essa a ideia de Paulo, não era esse o intuito do apóstolo, né? Castigar pela sua autoridade. Na verdade, o que ele fazia tinha a ver com buscar o bem daqueles irmãos e irmãs, para que eles crescessem espiritualmente. Normalmente, via de regra, tem as exceções, é claro, mas pastores e pastoras, servos e servas que estão à frente de comunidades, eles exortam, eles orientam, eles apontam o caminho que Deus tem colocado no coração, que tem mostrado através da palavra, buscando o bem e o crescimento espiritual. Muitas vezes, isso não é raro, isso é muito comum, infelizmente. As pessoas não entendem essa orientação e às vezes a exortação e confundem e levam para o lado pessoal. Aconteceu isso com Paulo e a igreja dos irmãos lá de Corinto, os coríntios, tá? A gente vê ele fazendo isso no capítulo 10, verso 8, no capítulo 12, verso 19 e no capítulo 13, verso 10. 10, 8, 12, 19 e 13, 10. A gente pode ir lá depois, se você quiser, você anote, depois você vai procurando as referências que eu vou passando. E aí, na despedida, e aí eu queria ler 2 Coríntios 13, verso 11, na despedida, Paulo deixa uma recomendação aos coríntios. 2 Coríntios 13, verso 11. Vai lá, tá assim, ó. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se
exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, verso 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, verso 11. É a despedida do apóstolo, de orientação aos coríntios, né, na segunda carta. Que nós vimos aqui que na verdade é a quarta, é que só temos 2 registradas na íntegra, outras 2, uma antes de 1 Coríntios e uma entre elas, que causou inclusive uma tensão entre Paulo e os coríntios, porque é uma carta dura que causou tristeza nos irmãos lá de Corinto. Essas não ficaram registradas, só a primeira e a segunda, que na verdade a segunda e a quarta, né? Cartas de Paulo. Muito bem. Em relação à autoria, Paulo provavelmente escreveu essa carta, essa segunda carta aos Coríntios, que está na Bíblia, que é a quarta na verdade, 1, 2 ou 3 anos depois de escrever 1 Coríntios, anos 54 e 55 da era cristã. Então ela foi escrita muito antes dos evangelhos também, né? Mais de 10 anos, 15 anos antes do primeiro evangelho, que é Marcos, que foi escrito. Ele estava na província da Macedônia quando escreveu essa carta. A gente vê isso lá em 2 Coríntios 2, verso 13 e 7, verso 5. 2 Coríntios 2, verso 13 e 7, verso 5. Mostra Paulo na província da Macedônia quando escreveu. Ele se encontrou também, na ocasião, com Tito, seu companheiro de trabalho. E Tito traz notícias da igreja de Corinto, né? Então ele veio como um mensageiro. Falando em mensageiro, vamos pensar nas mensagens. Tem pelo menos 4 ou 5 que eu gostaria de pontuar, mensagens da segunda carta de Paulo aos Coríntios. A primeira delas é que ele fala sobre o Deus da paz. Deus da paz. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado, não é, irmãos e irmãs? Tão difícil, essa quarentena, isolamento social, a gente distante, e aí alguns passando problemas de enfermidades, e as nossas preocupações parece que cada vez mais aumentam, e a gente precisa ficar firme na rocha que é o Senhor. Só que esse Senhor que é firme e é rocha é o Deus da paz. Nós que somos seres humanos normais, pecadores por natureza, e naturalmente inimigos de Deus pela nossa pecaminosidade, pela carne, nossa sarx, carne, pecaminosidade, nós normalmente, se não fosse o sacrifício de Cristo, nós viveríamos separados e afastados de Deus o tempo todo. Só que através de Cristo, o que acontece? Deus nos transforma de inimigos e separados para amigos e nos dá a tarefa de fazer com que outras pessoas também sejam amigas dele. Como? Conhecendo Jesus Cristo. De inimigos, amigos. De trevas para luz. E aí, 2 Coríntios capítulo 5, vai lá, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18, 19 e 20. Eu vou ler aqui e você pode acompanhar aí. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Somos embaixadores, temos esta tarefa de apresentar o Deus da paz, que quer que nós, de inimigos, sejamos amigos. Ou seja, nós temos a tarefa de apresentar Cristo como embaixadores de Deus e do seu reino. Essa é a primeira mensagem, o Deus da paz. A segunda mensagem, o amor de Cristo, está presente nesta carta de Paulo aos Coríntios também. Por causa do seu grande amor pela humanidade, Jesus Cristo se tornou pobre, ou seja, se tornou um ser humano a fim de que nós nos tornássemos espiritualmente ricos, né? Ele abriu mão dele mesmo, e a gente vê lá no capítulo 8, verso 9, 2 Coríntios 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então nós nos tornamos ricos em Cristo. O cristão é uma nova pessoa. A vida antiga, velha, passou, acabou. E em união com Cristo, o cristão vive uma nova vida. E aí nós temos lá no capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas ou velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, ou eis que se fizeram novas, depende da sua tradução. 2 Coríntios 5, verso 17. Então, o amor de Cristo é que nos proporciona ser nova criatura, né? Sem o amor de Cristo não seria possível. Terceira mensagem tem a ver com o Espírito Santo. A garantia das promessas de Deus é o Espírito Santo. É a garantia das promessas. Deus coloca o Espírito Santo no nosso coração. Nós somos a habitação do Espírito. Isso nos garante que receberemos tudo o que Ele promete dar a seu povo. Deus promete muitas coisas. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22. Mas selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E capítulo 5, verso 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O que nos garante em relação às promessas que Deus nos deu na palavra dele? O que nos garante que a garantia é o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito. Nós somos templos, santuário, habitação do Espírito. Com essa segurança, o cristão vai enfrentar a vida cheio de esperança e coragem. Então, no meio de uma pandemia dessa, no meio de enfermidades, de internações, de lutas, nós temos esperança e coragem porque somos selados pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê que é selado no Espírito Santo? Pois creia, é bíblico, é palavra de Deus. Quarta mensagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o dever de ajudar uns aos outros. Olha só a mensagem. Tudo que nós temos, recebemos de Cristo. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Eu não sou dono de dinheiro nenhum, não sou dono de propriedade nenhuma, não sou dono de nada. Tudo é de Deus. Deus nos dá para que sejamos mordomos, como os filhos que são herança do Senhor, que Deus nos presenteia com filhos para que possamos ser mordomos e cuidar desses filhos, ensinar no caminho e tudo mais. Mas é tudo de Deus, é presente do Senhor. Com isso, temos o dever de ajudar, de auxiliar os outros, e especialmente os que estão em dificuldade. E aí aqui eu quero fazer um parênteses e dizer que nesse momento de pandemia nós precisamos nos solidarizar. Solidariedade é fundamental num momento de tanta dificuldade como nós estamos vivendo. Louvamos a Deus pela nossa igreja, porque a grande maioria dos nossos irmãos e irmãs conseguem manter as suas vidas apesar da pandemia, mas tem irmãos e irmãs que passam dificuldades, precisamos estender a mão. Nós fomos resgatados, precisamos ajudar nos resgates agora. Deus quer que sejamos generosos. Generosidade é uma marca do cristão. E assim a gente vai fazer o quê? As nossas ofertas com alegria e não por obrigação. Eu vou entregar meu dízimo, eu vou entregar minha oferta, não porque eu sou obrigado a fazer isso, mas porque isso me enche de gratidão por poder participar da missão de Deus também financeiramente. Eu vou poder abençoar uma família que está em dificuldade, eu vou lá e levo uma cesta, vou lá e levo uma oferta, vou lá e levo alguma coisa, uma roupa, alguma coisa. Isso vai encher o meu coração de alegria, porque é um dever de ajudar uns aos outros. Está lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. Dever de ajudar aos outros, isso é fato, é bíblico e é fato. Não adianta querer fugir dessa realidade. Quinta e última mensagem. Estamos chegando a 15 minutos agora, daqui a pouquinho, do nosso vídeo. E estamos indo para a quinta mensagem. Eu separei 5. E aí eu vou concluir e nós vamos orar encerrando. Quinta mensagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios. A necessidade de viver uma vida pura. Os cristãos de Corinto eram a minoria em uma cidade famosa por sua imoralidade. Então imagina, assim, todo aquele que seguia Cristo deveria se manter puro e viver uma vida completamente dedicada a Deus. Isso não fica lá restrito a Corinto. Em Anápolis, nós temos muitos evangélicos aqui. E isso não nos tira
o dever de viver uma vida pura. Muito pelo contrário, precisamos testemunhar de Cristo, não porque temos um nome de evangélico, porque temos uma denominação cravada no coração, mas porque somos crentes de verdade. O crente de verdade mantém uma vida pura. Isso é fato e é bíblico, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olhe lá o capítulo 6, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Eu vou ler e você pode acompanhar aí. 6, do 14 ao 18. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 6 de 2 Coríntios, 14 ao 18. Irmãos e irmãs, não podemos viver contaminados com essa sociedade cheia de valores distorcidos, é uma distorção absurda. Nós temos valores que vão totalmente contra os valores do reino de Deus e está cheio de crente vivendo esses valores. Isso é um absurdo. O capítulo 7, verso 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7, verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Falar de santidade em pleno século XXI parece algo meio utópico ou fora da realidade, porque a impressão que eu tenho é que a temática da santidade ficou restrita lá no antigamente, que hoje em dia as pessoas não estão preocupadas com essa temática. Pois eu quero dizer que a Bíblia continua preocupada com a temática da santidade, do viver uma vida pura. Nós precisamos dar testemunho e bom testemunho. Não podemos influenciar de maneira negativa. Precisamos influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam os nossos familiares, sejam nossos amigos, sejam colegas de trabalho, colegas de cursos, de escola, de faculdade, vizinhos, conhecidos, por onde quer que a gente ande. Nós precisamos influenciar com retidão, com testemunho, com doutrina vivida, não só sabida, mas vivida, e nós precisamos ser diferentes por onde a gente andar. Essas são 5 mensagens principais da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu quis separar elas para que a gente pudesse meditar nesse domingo e que a gente pudesse crescer um pouco mais em relação aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Na próxima semana nós teremos um novo vídeo com um estudo bíblico também. Eu quero dizer que hoje à noite, domingo, dia 19 de abril de 2020, nós teremos nosso culto também por vídeo, online, e apesar da distância, somos unidos e estamos unidos em Cristo, que é o nosso Senhor, e o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz, que nos leva e que nos garante as promessas de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Eu vou reiterar o que eu coloquei domingo passado no grupo da igreja. Se você quiser a minha visita pastoral nesse tempo de quarentena, para palavra, oração e ministração da ceia na sua casa, você pode ficar tranquilo. Eu estarei devidamente equipado, não é? Devidamente protegido. Respeitarei devidamente a distância para com os irmãos e irmãs. E nós poderemos então estar juntos. Se você quiser, fala comigo. Eu vou até a sua casa. A gente mantém a distância de segurança, máscaras, álcool gel. Mas eu levo uma palavra, eu oro com você. Nós ministramos a ceia. E você pode ser abençoado e a sua família, o grupo de pessoas aí na sua casa também. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse domingo. Que Deus te dê muita graça e muita paz. Em nome de Jesus. Até mais à noite, a gente se vê no culto. Deus abençoe.